Oi pessoal, eu tô de volta aqui na Multiverso Geek Store, no segundo andar do Royal Plaza Shopping. Eu vou conversar com o Rodrigo. Olá. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente sobre a história de uma das empresas, grupos, enfim, que é o carro-chefe, né, que levantou, que movimentou o Multiverso Geek, que é a Terra X. Isso, na verdade a Terra X ela tem mais de quase 5 anos, praticamente 5 anos, né, de história. Tudo isso? Tudo isso, né? Caramba! Atualmente ela se encontra na Floriano Peixoto 730, né? E aqui atualmente, pelo menos até o final do ano aqui no shopping, né? Desse pra lá e pra cá. Desse pra lá, exatamente, né? É uma loja especializada em quadrinhos, né? Nesse segmento de quadrinho, mangá. A gente tenta trazer também outros materiais como action figures, quadros, tudo nessa temática de quadrinho mesmo, tanto quadrinho americano, de super-herói, quadrinho japonês, são os mangás, quadrinho nacional também. Como é que surgiu a Terra X, assim, qual era a necessidade do público que curtia o quadrinho, curtia o mangá e 5 anos atrás fazia como para consumir tudo isso aqui em Santa Maria? Na realidade a ideia, né, de criar a loja foi do Luiz, né, que é o fundador, que ele não, infelizmente não está aqui, né, e ele sentiu a necessidade, né, de ter uma opção aqui na cidade. Gostava de ler e não tinha. Sim, ele já comercializava quadrinho pela internet, da coleção que ele tinha, e ele viu a necessidade de ter uma loja aqui na cidade, construiu a loja, né, aos pouquinhos, né, a loja foi aumentando, ganhando público, clientela, e aos poucos também ele foi expandindo em eventos, né, a gente já fez diversos eventos aqui no shopping, e agora nesse final de 2019 a gente resolveu montar a loja para não só com a Terra X, mas vários outros parceiros nossos, para dar uma opção para o público de presente, coisas alternativas que o shopping até então não oferecia, né? O bacana do Multiverso Geek é justamente isso, né? Conseguir reunir vários coletivos, produtores, enfim, pessoal que gosta. Muita produção independente, né? Coisa artesanal que tu não encontra em qualquer lugar, só aqui mesmo, né? Isso é uma coisa muito positiva da nossa loja, né? Mas vamos falar mais especificamente da Terra X e dos mangás. Uma da linha que a gente trabalha, que é uma linha de quadrinho mais popular hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, que são os mangás, né? Que são os quadrinhos japoneses, né? Aqui no Brasil são publicados pelo menos uma pequena centena, né? por ano. Então a gente tem diversos títulos, né? Aqui, dos que eu posso indicar, assim, que seria um excelente presente de Natal. Voltando então, Rodrigo, algumas sugestões de mangás e de quadrinhos também. E depois, lá no final, quero que tu me explique pra quem tá vendo a gente, qual é a principal diferença entre o mangá japonês, lá oriental, e o quadrinho americano. Mas tá certo. Depois das dicas. Vamos nas dicas de final de ano, então, pessoal. Então tá. Uma dica que está sendo bastante aqui na loja é o Dragon Ball edição definitiva, está sendo republicado pela Panini. Opa! Começou nesse ano, né? É uma edição de luxo, né? Então o valor dela é um pouco mais caro do que o normal, mas para quem curte é um bom presente de Natal, né? Bacana, acabamento é muito bem feito, a história é muito boa, é uma história que para quem gosta não tem como errar no presente, vamos dizer assim, né? É uma história conhecida e é uma dica de final de ano. Peraí, uma história conhecida, mas vai que quem está nos assistindo não conhece muito sobre Dragon Ball. Dragon Ball. Resume a história. Resumidamente, né? O Dragon Ball conta a história do Son Goku, né? O Goku, como o pessoal conhece, que é o personagem principal da história, onde no início da história ele se torna o personagem que, junto com uma outra personagem feminina, que é a Bulma, tem que reunir as esferas do dragão para invocar o Shenlong, que é o dragão, e conseguir um desejo, que daí é o pedido, né? Que é o desfecho de quando você invoca o Shenlong, consegue pedir um desejo. Então a história gira em torno disso. Claro que a história durou vários anos e daí, à medida que a história vai progredindo, vão surgindo outros objetivos e outras tramas. Perfeito. Né? Próxima dica. Próxima dica, né? Esse aí é um material um pouquinho mais antigo, mas também está saindo bastante aqui na loja, que é o The Last, Naruto The Movie, que é um romance, né? Não é um mangá, mas na verdade é um livro, né? Uma novelização do filme, que também se chama The Last. Então, para quem curte Naruto, o pessoal que gosta do personagem, da série, é uma boa pedida, um material fechado, né?
Naruto e séries como Naruto têm um problema de serem muito longas, né? Então, esse é uma pedida para quem quer uma leitura mais rápida, uma leitura interessante porque é um material que geralmente não sai aqui no Brasil, que é um mangá em formato de livro, né? Com escrito, é um livro mesmo, né? Em vez de ser os quadrinhos, os desenhos, é escrito, né? E o Naruto é a história do personagem principal, né? Que é o Naruto, que nessa história em específico ele já está um pouquinho mais adulto, já tem lá 18, 19 anos e conta basicamente ali o início do romance dele com a personagem, que depois ele veio se casar mais pra frente daí. Então é uma dica bem interessante pro pessoal. O próximo, né, que também a gente tem aqui na loja, já é um material um pouco mais difícil de conseguir, que é o Akira Volume 1, que também é um mangá que está sendo republicado na verdade no Brasil aqui pela JBC. Vão ser em 6 edições. Aqui a gente tem a primeira edição, que já é um pouquinho difícil de conseguir, porque ela já tem pelo menos 1 ano e meio já de publicação. E esse material é muito bom, é um mangá muito conceituado, muito conhecido para quem curte a nona arte, principalmente quadrinho japonês. E fica a dica porque é uma história espetacular de ficção científica. Conta um pouquinho também. A história conta a história principal, né, o Tetsuo, né, que é o personagem principal. Ele é, como diz, uma história de ficção científica, né, se passa no longínquo ano de 2020, na época que foi escrita. Na época foi a história, se não me engano, no final dos anos 80, né? Então na época que foi escrita já era o futuro, mas a gente já está alcançando já. Nós já andávamos de carros voadores. Exatamente, E basicamente a história de ficção científica, então gira em torno de clonagem, de poderes sobrenaturais. É bem interessante e tal. É uma história muito densa, muito interessante para quem curte, e é uma dica muito para quem gosta mesmo de quadrinho. É um material até essencial de ter na coleção, né? E finalizando, indo para quadrinhos, já saindo um pouco dos mangás, né, que a gente também na Terra X a gente trabalha com quadrinhos, uma dica que é o Capadura da Morte, né, que é uma personagem do Sandman. A Morte, ela é a irmã do Sandman, né? O Sandman, para quem não sabe, é uma história criada pelo Neil Gaiman, no selo da Vertigo da DC, muito longa, inclusive está sendo um material recente agora, que é o DC Universe, que é o Sandman Universe, desculpa, e um dos spin-offs que foi publicado foi o spin-off da Morte, que é focado especificamente na personagem a Morte, né? Então é um material muito bom, material mais adulto, uma literatura um pouco mais adulta. Então, para quem curte selo DC, Vertigo e o personagem Sandman, tem uma obra indispensável dele. Mas, como eu te disse antes, só pra gente fechar, diferença entre quadrinhos e mangás. Basicamente, assim, a diferença principal é basicamente no formato que sai, né? O quadrinho americano, ele tem uma leitura que o pessoal chama de ocidental, né? Que lê nesse sentido, né? Enquanto que o mangá, ele lê no sentido inverso, né? Pode ler nesse sentido aqui, né? No sentido inverso do ocidental. Então, basicamente, um resumo assim simples da diferença. É claro que tem questões. Da construção do herói também. Exatamente, tem questões culturais, né, que entram, né? O quadrinho americano, ele é mais, pelo menos no início, ele era mais voltado para a questão da clássica do herói, a questão do superpoder. Exatamente, a questão até do arquétipo do herói, a questão que vem lá da Grécia Antiga e tal, a questão do ser super poderoso. Ele tem as suas fraquezas, tem as suas deficiências, mas ele consegue superar essas fraquezas e deficiências e conseguir o objetivo dele, né? Já no mangá não existe tanto essa questão do arquétipo clássico, né? Porque eles têm uma origem cultural deles, que é uma origem já em outros preceitos da cultura dele, então é uma coisa mais diferente e tal. Mas hoje, de um modo geral, tanto o quadrinho quanto o mangá, ele é mais ou menos semelhante em alguns aspectos, porque de certa forma a cultura ela meio que se entrelaça, né? Então muito quadrinho japonês é influenciado por quadrinho americano e muito quadrinho americano é influenciado pelo japonês. Então hoje é uma coisa mais difícil assim de você separar, né? Além, é claro, dessas questões práticas de leitura e tal. Positiva, né? Isso é bom porque você cria novas coisas, né? Você não fica limitado no formato, né? Você amplia as coisas. Com certeza. E se você quer ampliar as suas opções de leitura, mangás, quadrinhos na Terra X Comics ou lá na Floriano Peixoto. 730 na saída do Santana. Na saída do Santana ou aqui no segundo andar do Royal Plaza Shopping. Valeu, Rodrigo. Eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e venham aqui conhecer a loja no shopping ou lá na Floriano, tá? Fica à vontade.